Olá, graça e paz. Eu venho hoje aqui trazer um alerta para vocês de um sonho profético que o Senhor me trouxe na madrugada entre o dia 2 e o dia 3. Mas antes disso, eu quero basear isso dentro aqui, ó, basear na palavra de Deus, ou seja, inicialmente, porque o que eu tenho percebido, né? Antes de compartilhar este sonho profético, eu preciso falar algo para a igreja do Senhor. Por quê? Muitas pessoas hoje estão assim, desacreditadas das profecias. E eu entendo por quê, né? Nos últimos tempos surgiram muitos falsos profetas, muitas palavras manipuladas, muitas revelações carnais, e isso termina o quê? Ferindo a confiança do povo de Deus, né? Mas eu quero trazer o alerta de quê? Mas o erro, né, dos falsos não anula o valor da verdadeira profecia, não é? Se hoje nós vamos trazer aqui para nossa, contextualizando para nossa realidade brasileira. Se você recebe uma nota falsa do real, não é? É claro que você vai ficar indignado quando você descobrir que você foi lesado por uma coisa que era falsa, mas isso não vai, essa nota falsa, ela não vai anular a verdadeira. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos pedir discernimento ao Senhor. E não quer dizer que as profecias acabaram, Deus não fala mais, não, pelo contrário. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito e levantaria o quê? Vozes proféticas, não é? Então profecia não é espetáculo, não é adivinhação, não é palco. Profecia é edificação, exortação e consolação. E a igreja precisa da profecia. Profecia é Deus alertando, direcionando e chamando o seu povo ao arrependimento. Então é baseado na palavra de Deus que eu venho compartilhar esse meu sonho não como entretenimento ou para ganhar likes, não. Mas eu compartilho como um alerta de Deus, um alerta à intercessão, um alerta, um chamado espiritual. Deus alertando, Deus direcionando e chamando o seu povo ao arrependimento e à santidade. E o fato de haver falsificações, falsos profetas, falsas mensagens, falsas revelações, não significa que o original deixou de existir. Significa apenas que nós precisamos de quê? De mais discernimento e não de incredulidade, porque de incredulidade o mundo está repleto. Isa, então baseia na palavra. Ótimo, vou basear agora. Amós 3,7 afirma: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em 1 Coríntios 14,1 diz: procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezei as profecias, examinai tudo. Então é baseado na palavra de Deus que eu venho compartilhar esse meu sonho não como entretenimento ou para ganhar likes, não. Mas eu compartilho como um alerta de Deus, um alerta à intercessão, um alerta, um chamado espiritual. Então vamos ao sonho, né? Que foi, já falei, foi no dia 3 de fevereiro. Eu fiz aqui umas anotações. E inicialmente eu tive uma interpretação desse sonho, mas antes de vir aqui, né, trazer para vocês esse sonho, eu pedi: Senhor, me revela mais o que tu queres passar para teu povo, para tua igreja, para nós, Senhor. O que tu quer nos alertar, nos exortar, Senhor. Em nome de Jesus, me dá entendimento sobre esse sonho, né? Como foi esse sonho? Eu vi uma águia gigante, uma águia gigantesca. E essa águia gigante, ela lavava, né, suas garras aqui, ó, nos ombros do deputado Nicolas Ferreira. Ela cravava. E ela era gigante, gigante. Quando ela cravava aqui e o levantava, a expressão das feições do deputado Nicolas, e a impressão que me passava era de uma mãe que leva o filhote. Vocês certamente já viram, né? Um cachorro, quando vai levar seu cachorrinho filhote, um gatinho que ele levanta aqui pela nuca, né? A sensação era essa, de quando essa águia gigante eu pegava, ele tinha aquela expressão de um filhote sendo carregado. Então essa águia gigante pegava o deputado Nicolas Ferreira e alçava voo com ele, carregando ele. E voava alto. E, de repente, essa águia coloca o deputado em cima de uma árvore.
em cima de uma árvore. E o que é que me chama a atenção? Porque como eu moro aqui na região do Nordeste, a árvore não é comum para nós. Essa árvore era aquela árvore, como se fosse a árvore de Natal, o pinheiro. E ele é colocado, né, aqui, no topo dessa árvore. E a águia vinha, o colocava no topo dessa árvore e voava novamente. Mas, imediatamente, vinha novamente a águia, pegava o deputado novamente pelos ombros, da mesma forma que pegou inicialmente, e o trazia para o chão. E esse foi o meu sonho. E eu pedi discernimento assim, Senhor, tu já me deste, né? Inclusive está no meu canal e está aqui também no Instagram, o sonho que eu não tinha entendido, e só depois eu vim entender, né? Que foi a prisão do Bolsonaro na Papudinha. No sonho eu vi, a descrição era de uma casa, e eu não entendia, eu ficava no sonho, mas como que isso é uma casa, como é que... E eu vinha no meu entendimento num quartel, e eu não conseguia, na minha humanidade, eu não conseguia entender como ali era um quartel, como assim, um quartel, e eu ficava me perguntando, um quartel? Então tinha toda a descrição, tem aqui também, né, no Instagram e no YouTube, você pode ver depois, e depois disso finalizava com uma guerra. Sim, no meu entendimento é uma guerra, sim, entende? Agora, não me pergunte se é só espiritualmente que está acontecendo essa guerra, que já começou e faz tempo, se é só espiritualmente ou se vai sair da esfera espiritual e descer para a esfera natural. Inclusive, já depois fazer um vídeo sobre isso. Então, como eu disse para vocês, inicialmente, quando eu acordei, eu pedi esse discernimento ao Senhor, os primeiros versículos que vieram para mim, que veio águia, que veio árvore, os primeiros versículos que vieram à minha cabeça, Jeremias 17, 5 ao 10. Feliz é quem confia no Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. O que eu quero trazer aqui de alerta, né, à igreja do Senhor, é que não confie em homens. Quem está trazendo essa libertação e o avivamento ao Brasil é o Senhor dos Exércitos. Não é Bolsonaro, não é Nicolas, não é ser humano. Entenda que não é questão política, a questão é espiritual. É espiritual. O Senhor já vem alertando, e tudo que o Senhor vem alertando aos seus profetas vem se cumprindo. Então, inicialmente, a palavra foi essa. Então, que eu entendi que esse jovem, esse deputado, ele confia realmente no Senhor, né? E o que me veio à mente foi também o versículo sobre quem? Sobre a águia, né? Que os jovens, né, se cansam, mas os que confiam no Senhor, o quê? Voam como águias e renovam o quê? As suas forças. A Bíblia menciona a nossa fragilidade humana, a nossa natureza carnal, física, mortal. E ela descreve em diversas passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia descreve o corpo humano como pó, erva, carne fraca, em contraste com a força eterna de Deus, o Senhor dos Exércitos. Que é isso? Tá só um pouco, vai lá. Tá só um pouco. Vamos ver se é homem agora, hein? Nossa, vem. Aqui, mas se a toalha lá dentro da tomada. Ah, entendi isso. Ah, não sabia que tinha isso. Nossa, Nico, vai dar tudo certo. É pra ser gente. Não tá nada. Você é tudo doido, meu? Quanto tempo, velho? Pode ser fácil. Quanto tempo? Pode ser fácil. Dou conta. Tá acabando. Entendeu? Começa a queimar. Que nem segurar um gelo. Dou conta.
Só beber essa água aí, mexe o dedo. Não, mexe aqui, ó. Mexe aqui, ó. Não precisa não, aí depois já pode tirar, beber tá? água. Vou tirar. Ai. Nossa, Aline. Ah, meus irmãos, esse vídeo é um alerta para mim, para você. Uma lembrança que nós, seres humanos, somos limitados, frágeis e passageiros. Nós somos pó, nós somos totalmente dependentes do sopro de Deus. Toda a capacidade que nós temos, sabedoria, força que nós temos, vem do Senhor. Por isso a glória não deve ser atribuída aos homens. Eles são temporários e falhos, mas somente a Deus, que é eterno, soberano e digno de todo louvor. Exaltar o homem é esquecer a sua origem. Exaltar a Deus é reconhecer a verdade. Salmo 103:14 diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Esse alerta é importante e seríssimo para a nossa reflexão, principalmente do povo brasileiro. Sabe o que é que o Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8? Ele diz assim: eu sou o Senhor. Esse é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem. Ou seja, o Senhor não divide sua glória com homem nenhum. Porque todos nós somos pó. Nós somos criaturas de Deus inicialmente. Inicialmente todos somos criatura. Como é que nós queremos colocar uma criatura acima do Criador? Isso não existe. Deus nunca vai aceitar isso. A palavra é clara, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, diz assim: porque nenhuma carne se glorie perante ele. Será que nós não estamos caindo nesse pecado? E sabe por que o Brasil se encontra nesse estado nos dias de hoje? A resposta está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, não é falta de fé, não é falta de oração, é falta de discernimento, é falta da verdade, é falta do temor ao Senhor. E a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É só você olhar para o famoso carnaval. Veja que não há temor algum, nem respeito, nem temor, nem amor, nada. Nada, é uma afronta direta ao Senhor. Enquanto o povo ignora a palavra, o engano avança. Enquanto rejeitam o conhecimento, abraçam a ilusão. E muitos estão perecendo, não porque Deus falhou, mas porque trocaram a verdade por conveniência. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa importantíssima. Aliás, o mais importante desse vídeo. Ninguém rouba a glória de Deus. Nem homens, nem sistemas, nem falsos profetas, nem o diabo. Toda tentativa de tomar o lugar de Deus termina em queda. A glória é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. E o que é que nos resta, Izzy? É conhecer a verdade, é permanecer na palavra e glorificar somente ao Senhor. Izzy, como é que eu recebo, como é que eu faço para ter essas revelações? Como é que você sabe de tudo isso? Simples, eu tenho inclusive aqui, ó, o marca-texto da minha Bíblia, tá escrito. Você decora aí, ó, 333. Aqui, gente, a minha Bíblia, né? Aí eu fiz aqui esse marca-textozinho aqui. Como eu disse a vocês decorem aí, ó, 333. Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Quer conhecer mais do Senhor? Quer receber as revelações? Quer conhecer os mistérios de Deus? Aparentemente, parece simples. Arrependimento, santidade, intimidade com Deus e obediência a Ele. Mas isso é muito fácil. É não, meus amados, é uma guerra, uma luta entre a carne e o Espírito. Busque ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor está buscando pessoas que estão com o coração aberto, com a porta aberta do seu coração. Então, aí no seu secreto, aí dentro do seu quarto, clame ao Senhor e Ele te responderá.